pouquíssimo. Quero simplesmente agradecer ao Senhor por isso que permitir que ele estava levantado, permitir que vinha até o teu consultório, meu Pai, com certeza, Pai, pelos nossos próprios pés, Senhor, agora vai sentir, você está sentindo nenhuma dor, Pai. E se porventura algum dos teus filhos está sentindo uma dor, algum cansaço, a tua palavra me diz que o Senhor cura, e eu tenho certeza que esse exato momento, através do louvor, mesmo que não tivesse o louvor, o Senhor se faz presente, o Senhor já viu que os teus filhos se encontram aqui, o Senhor com a sua mão estendida já tirou, meu Pai, esse cansaço, e já tirou essa dor, Pai. Se não tirou ainda, eu tenho certeza que antes de ir embora, você vai tirar. O Senhor está dando só a oportunidade de ser verdadeiramente abrir o lado e pedir a Ti, porque a tua palavra diz que o Senhor não invade, Pai. Não, o Senhor quer ouvir a nossa voz. Mas com certeza, Deus querido amado, se ele abriu o lado dele, mas pedir de coração, não de mente, não de boca, Pai, mas ele pedir de coração que essa dor tem que bater retirada, vai ter certeza que vai ser retirada, porque o Senhor diz a tua palavra, o Senhor ama a gente, ama um amor tão grande, que não tem como comparar com o amor que o Senhor tem por nós, Pai. Então, desde já agradecemos a Ti, que a sua misericórdia seja renovada, agradecemos a Ti pela oportunidade que você está dando de estar aqui, meu Pai, também trazendo uma mensagem. Deus não vai ser, vai ser praticamente vai ser um vaso, mas guiado pelo Espírito Santo. Deus querido, amado e maravilhoso, então eu agradeço, em nome do Filho de Jesus Cristo, Pai, estou para pedir algo nesse exato momento, esta manhã, Pai. Que o Senhor continue presente em nossos corações, em nosso corpo. Que o Senhor continue presente em nossa mente, subconsciente e inconsciente, Deus querido amado. E a tua presença, a tua palavra me diz que o Senhor, quando faz presente, algo tem que acontecer. Todo pensamento negativo tem que bater em retirada. Todo pensamento negativo, até a incredulidade tem que bater em retirada, porque o Senhor se faz presente em nossa mente, consciente e subconsciente. Pai, que o teu filho venha entender a mensagem que eu estou trazendo nessa manhã, Pai. Eu te peço encarecidamente, Pai, o Senhor está voltando. E o Senhor diz na tua palavra, Deus, que não quer perder um do tempo dos filhos, Deus. O Senhor dá a oportunidade de reconhecer, Pai, pedir perdão, se policiar na tua presença. Então, Pai, nesse exato momento, eu quero lembrar a Ti, Deus querido, amado e maravilhoso, a parte que a gente pode, cabe nós fazer, nós estamos fazendo, Pai, vem para casa. Era para estar super lotada a tua casa, mas o Senhor sabe muito bem, cara, todos têm o que fazer, mas alguém que está aqui também tem o que fazer, mas abriu mão, deu preferência a primeiro ouvir a tua voz, Senhor, para depois ir para casa fazer as que vai fazer, porque o Senhor vai enviar soldado, vai enviar anjo, o Senhor vai fortalecer de uma tal maneira que ela vai chegar em casa, vai fazer tudo com maior simplicidade, nem vai sentir cansaço, e ela vai sentir a tua presença ajudando, Pai. Por isso, Deus querido, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, realmente cada um que é filho com as tuas mãos, Senhor. Toma cativa a tua palavra, Deus. Não deixe sair nenhum deles com dúvida, meu Pai. Que venha tirar essas dúvidas, que venha fazer pergunta. Se o Senhor não souber responder, o Espírito Santo vai responder. Se não responder agora, vai responder depois. Mas Deus não permita que eles vão sair duvidosos de maneira nenhuma. Eu pedi a Ti em nome do Filho de Jesus Cristo, Deus. Me levita para ficar à vontade. Os irmãos têm conhecimento, estamos dando continuidade ao estudo que está acontecendo, inclusive que está rolando, né? Está acontecendo aí. E cada matéria, uma é melhor do que a outra, é impactante, porque é a palavra de Deus. Isso que eu falo, quando se fala a palavra de Deus, não vou dizer que uma é melhor, todas são de Deus, é vindo dele, é guiado pelo Espírito Santo. Agora, só que momentos, né, situações que as palavras se encaixam mais do que a outra. E estamos aqui praticamente, hoje o tema vai ser o quê? Os pensamentos na arena da batalha, na vida de um crente, né, cristão. Pensamento. O cristão, assim, nossa maior batalha, nosso foco, nossa mina, nossa arena, maior arena que nós temos no cristão é a nossa mente. A batalha é constantemente. E eu tenho certeza que os irmãos têm conhecimento disso e sabem, mas é novidade, pronto, beleza. Melhor ainda que não tem trabalho nenhum de estar aqui me esforçando para explicar. Né? Mas como é a mente, a batalha, nosso estudo está lá, tem que estudar, a gente vai estudar lá em Filipenses 4, mas antes disso, né, a gente vai ter que buscar, eu sei que nós não temos conhecimento, tenho certeza que está fazendo isso, nós temos que estar buscando, né, alimentando nossa mente diariamente para que o mal não venha dominar a nossa mente, não venha fazer a gente fazer algo, certo? Sem pensar. Nossa leitura de segunda-feira, certo? E fica aí em Salmos 140, todos que quiser meditar, vai meditar, se não quiser paciência, mas é alimentação para a mente. É essa aí. A leitura diária. Se você não quer ter batalha, sempre vai ter, mesmo que você diz que não quer, mas vai exigir a batalha, não tem por onde correr. Mas para a gente ter vitória nas batalhas, que é os nossos pensamentos, nossa mente, nós temos que estar fortalecendo, alimentando o nosso espírito. E tá lá, os meus pensamentos são produzidos, os maus pensamentos são produzidos por violência.
através da violência, o mau pensamento. Lá em Salmo 140, versículo 1, vai falar sobre isso. Na terça-feira, quem for meditar, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Não tem por onde correr, amados. Às vezes você não vai dizer, a Bíblia lá, vai dizer que o que você está pensando, mas Deus conhece os nossos pensamentos, sem sombra de dúvida. Você vai meditar nisso, desde que você medita, durante o dia, está alimentando a sua mente com palavras positivas, aonde você vai ter um dia maravilhoso, sem nenhum estresse ou sem nenhuma derrota, mas para ficar alimentando a mente. Se a gente fosse estender mais um pouquinho, porque tem que me estender, porque vai falar sobre batalha, certo? Na quarta-feira, muitos são os pensamentos. Em coisas termina, muitos são. 90% ou 95%, eu diria 95%, vou dizer 99%, mas 95% do nosso pensamento pertence à terra. A gente só pensa o que tem aqui na terra. Eu quero ter, eu quero possuir, eu vou alcançar, eu vou comprar, eu vou fazer acontecer. 95%, estou botando 95%. Nossos pensamentos estão aqui. E a Bíblia fala lá na frente, vai dizer que não é para acontecer dessa forma. Ele sabe, tem conhecimento que nós necessitamos e precisamos. E nós habitamos aqui, enquanto a gente não for arrebatado, nós habitamos, necessitamos tudo isso. Mas o que chama a atenção, que nós vivemos uma guerra constantemente, a guerra na nossa mente, é porque 95% a gente está focado na terra. Nós esquecemos. Você foi bem generoso em 95. Eu já digo 99, porque a verdade é que a gente não pensa nas coisas do alto. A gente pensa agora nas coisas terrenas. É fato. Mas não é isso que a Bíblia relata, né? Porque a gente vai se inspirar, porque assim, o nosso foco, né? A arena do cristão é a nossa mente, que constantemente está numa guerra travada e a maioria dos cristãos estão perdendo a guerra. Por que está perdendo? Não é porque ele não tem autoridade, foi dado autoridade, mas porque a mente dele não está alimentada como deveria ser alimentada. Nós vivemos, habitamos nesse universo, mas não podemos esquecer que a gente vem do alto e do alto a gente deseja, o nosso espírito deseja voltar. Então, até um momento a gente tem que tirar, que não seja o dia todo, mas um momento tem que tirar, meditar no alto. O que é que vem do alto, o que é que tem do alto, o que é que o papai tem preparado para a gente lá? Qual a beleza, qual a vida que eu vou ter lá? A gente não vai fazer isso. Mas a gente está na leitura, né, como se diz lá em quarta-feira, em Filipenses, mas se eu for para quinta-feira, Deus faz. Né? A quinta-feira a leitura está em Efésios 3, versículo 20, Deus faz, além daquilo que pedimos e pensamos. Ele tem poder para fazer tudo isso. Além daquilo que você está pedindo, necessitando aqui na terra, você tanto deseja, tanto almeja, que o seu, como diz assim, a sua preocupação é conseguir algo aqui na terra que você quer comprar, e ele disse que ele tem capacidade de dar muito mais do que você quer. Muito mais. Mas por que não está tendo? Porque não está recebendo, porque não está alcançando, é porque a nossa mente não está voltada para o mundo espiritual. Está voltada para o mundo terreno. E Deus não é daqui, nós não somos daqui. Os irmãos já ouviram falar várias vezes. Não sei como é que vocês pensam, nós pensamos, a gente não somos ET, como diz a televisão, cheio e feio, cheio de transformações, mas a gente não habita, a gente não somos daqui da terra. Nós estamos aqui só de passagem. A gente vai passar um tempo aqui e logo o papai vai chamar a gente. Ele está chamando um pouquinho, de uma forma ou de outra, mas está chamando. E quando ele vir arrebatar, vai ser diferente, vai ser multidão. Mas aqueles que estão mais ou menos preparados, ele, para não perder, aqui ele convoca para seguir ele lá em cima, né? E a Bíblia fala que nós temos que ficar dentro da palavra do Senhor. Eu sei que aí todos nós trabalhamos, necessitamos trabalhar, temos o nosso dia a dia, mas no mínimo, 5 minutos, nós temos que tirar para meditar na palavra do Senhor, todo santo dia. Porque se você tirar esses 5 minutos, não é o suficiente. Mas a sua mente, o consciente, subconsciente, sabe que alguma coisa migra ou sobe, cai lá dentro para ele se manter, para ele suportar certas guerras que estão aqui durante o dia. Né? Mas eu vou dar continuidade porque lá na sexta-feira, a gente fala aqui na sexta-feira, no Zacarias 8, versículo 16, não devemos pensar mal contra o nosso próximo. Não devemos, ou não pode, ou não deve pensar, mas, como diz assim, irmão, é difícil não pensar mal do nosso próximo. É muito difícil, porque nosso próximo, às vezes, é próximo demais, que é tão chato, nojento, que a gente não tem como pensar. Mas a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Mas o nosso próximo é antipático demais. Sabe que você não vai para a cara dele, mas ele está ali persistindo na tua presença. Então, sem querer, a gente pensa mal. Mas a Bíblia diz, nosso grande erro, nossos pecados, é porque a gente não faz o que a Bíblia manda falar. Faz. A Bíblia diz que não devemos pensar mal do nosso próximo. Não devemos, certo? E num salmo, só simplesmente um salmo de Isaías 5:5 e 5:6, certo?
alinhamos o nosso pensamento, ô Jeová. Não sei se devia, não sei se deve, mas alinhamos os nossos pensamentos de Deus. Nossos pensamentos para ser alinhados com o pensamento de Deus. Poderia alguém me perguntar, senhor, ou irmão, eu não sei o que Deus pensa, não vou alinhar o pensamento para ele. Não, vou ser sincero, né? Porque eu não sei exatamente o que ele está pensando. Mas ele deixa uma pequena normas e regras, né? Que ele não deixa, mas o filho dele fez, fez para o que o filho dele fez. Não vou dizer Deus, porque muitos falam Deus, mas não podemos esquecer que Deus na terra não foi Deus, Deus na terra foi Jesus Cristo. Certo? Foi nosso irmão. E quando ele estava aqui, ele não estava como Deus, ele estava como um filho. Então, nós podemos se esforçar um pouco para pensar como Jesus Cristo pensava. A bondade era longa, para ele era extensiva, entendeu? Não só a bondade, como o amor é muito extenso também, não tem por onde correr. Se nós chegarmos a se esforçar um pouquinho, pensar primeiro, não fazer mal, não desejar mal, não cobiçar, né, o que é do próximo, para isso pode ter certeza que a gente tem um caminho aberto para chegar onde o nosso irmão espera que a gente chegue. O outro a gente espera chegar. Mas nossa leitura está em Filipenses 4, para a gente começar logo. Filipenses 4, tem Filipenses e tem um Coríntios. Vamos ficar só em Filipenses 4, porque eu sei que o tempo vai ser curto. Quanto, bem conhecido o versículo, mas é interessante ler, porque é a maneira de ler, é uma das armas, dos alimentos, e nós necessitamos e precisamos para a nossa mente, certo? Quanto ao mais, irmão, tudo que for verdadeiro, e tudo que é honesto, e tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso pode ficar à vontade. Pensa até dizer chega, certo? Pode pensar tudo isso, porque Deus é contigo. Aí simplesmente ele diz, se alguma virtude, é claro que há virtude sobre isso, algum louvor, nisso pensai, porque também recebeste, e ouviste e viste, ouviu e viu. A gente ouve e vê, certo? E a gente ouve e vê. Em mim, isso, fazeis. Deus é de paz, Deus será conosco. Simplesmente maravilhoso, grandioso. Batalha, arena. Vou perguntar qual a arena do crente, ou a arena de cada um. Aonde é mais tocada, onde é mais bombeada. É claro que tudo vai dizer que é a mente, né? Não tem por onde correr, não é coração, não é os olhos são a ramificação. Os 5 sentidos também existe, os 5 sentidos da ramificação da mente, que a gente vai ficar focado só na mente, não devemos ficar focado na mente, porque tem mais 5 aliados, ou mais de 5 aliados, que levam você também a fazer algo que não deve, certo? Uma guerra constantemente, né? Compreender que os pensamentos, eu estou lá no... Tem uns versículos lá, porque daqui a pouco eu vou dizer um bocado de versículo. Mas compreender que o pensamento é uma faculdade presente, desde a criação. O pensamento, a nossa mente, o pensamento é uma faculdade presente, porque constantemente a gente está aprendendo, constantemente a gente está pensando, a gente está elaborando alguma coisa. Então não tem por onde correr. A ciência diz que o central do corpo humano é o coração. E se o coração não bater, tudo morre. Não fica mais vivo, né? Mas se for para olhar biblicamente, espiritualmente, o central do ser humano está em pé é a mente. Porque quando você vê que não perde a mente, alguém perdeu a mente está vivo, mas não tem utilidade para nada. Nada por cima de nada. Então o nosso foco é em fortalecer, a gente nutrir a nossa mente de melhor maneira possível, pela melhor maneira possível, a gente tem que nutrir ela. Através de palavras, através de bons pensamentos, através de boas atitudes, tem que fazer isso. Porque desde o princípio a gente vai chegar lá da criação, sendo essencial nas decisões humanas. Encoraja-as de assumir responsabilidade ativa sobre os seus pensamentos,
conforme a instrução bíblica, a palavra da Filipenses, né? Tem que, tudo que é bom a gente tem que pensar. Mas nós temos que ter conscientizar os irmãos sobre a realidade da batalha espiritual. É travada na mente. É a necessidade da vigilância contra os pensamentos malignos e destrutivos. Ali nós temos um pensamento maligno, que já está errado, mas tem outros pensamentos que destrói tudo. A gente pensa na maldade, já está em pecado, a mente já está suja, já está poluída, mas tem o pensamento ainda destrutivo, objetivamente de pensar mal, ainda quer destruir. Porque quando a gente pensa mal, a Bíblia diz que basta pensar mal, a mente está doente. E para o nosso Espírito Santo, que é dentro de nós, a gente já está em pecado. Para o nosso Pai, a gente já está em pecado também. E quando a gente chega a um ponto, não só pensar, ainda destruir, é claro, o povo vão dizer, eu já ouvi várias pessoas dizer que não existe pecadinho nem pecadão. Porém, eu digo que a Bíblia não me diz isso. A Bíblia me diz, não foi uma nem duas vezes, quando Jesus estava até o rei, né? Que você sabe que sou eu, que eu tenho autoridade para tirar você daqui, para salvar, para matar. E ele diz, não se preocupe, que pecado muito maior já fizesse esse Senhor. Pecado maior, Judas tinha feito, foi ter entregado. Então existe uma separação de pecado. É claro, no reino espiritual, tudo vai ser punido, entendeu? Mas no carnal, quando Jesus disse que existe um pecado, não se preocupe, que um pecado maior do que você já teve. Então existe a separação de pecado 1 e pecado 2. Né? Mas no mundo espiritual não tem coisa de porquê. Aí se você parar, quando a gente fala assim, um pensamento, né, quando vai ser a necessidade da vigilância ter um pensamento maligno, a gente está pensando, não praticou, mas no puxão a gente já está condenado. E quando é um pensamento que vai além ainda, você pensar, ainda fazer, é dois prejuízos. Né? E infelizmente, a mente da pessoa não está mais suja, está mais do que suja, está uma cisterna, pode dizer uma fossa. Entendeu? Porque falar uma fossa está errado, mas cheio de coisa aqui dentro. O que me chama a atenção é porque assim nós somos servos de Deus, somos crentes, a gente nasce, às vezes muitos não nasceu no meio evangélico, beleza, mas ouviu a voz de Deus, foi alcançado pelo Espírito Santo, desce as águas, é batizado, é ensinado, passa por discipulado e nós temos que mudar de mente. A Bíblia vai mostrar aqui, várias vezes vai mostrar aqui que nós temos que renovar a nossa mente. Né? Deus não vai fazer nada para renovar a sua mente, Ele não é invasor. Mas quem tem que renovar a sua mente é você mesmo, você tem que renovar a sua mente, seus pensamentos têm que ser mudados. A sua atitude tem que ser mudada, porque é uma área que o inimigo adora. Como eu disse, você adora só a Deus, mas que o inimigo é assim, bate palma. Quando ele vê uma mente aberta, que ele possa entrar, penetrar e fazer demonstrar. E nós, como servos de Deus, não é para permitir um ato desse acontecer. A gente não somos perfeitos de maneira nenhuma. Não há perfeição em nós. Mas nós podemos, cada dia, fechar essas brechas. E é interessante que a Bíblia fala que não lhe pede sacrifício além que você não possa suportar. Simplesmente é você levantar e, em vez de qualquer coisa, ler um versículo bíblico, se alimentar espiritualmente. Durante o dia, em vez de você pensar de ficar rica, em vez de você pensar de arranjar um namorado, em vez de você pensar de casar, pensar em coisas boas. Porque Deus, tudo isso, Ele vai suprir, irmão. A Bíblia diz que Ele vai suprir tudo isso que você não necessita. Quando você pensa as coisas boas, qualquer violência, ou qualquer palavra de maldição, ou qualquer levante que venha a palavra, guerrilhas, pequenas guerras, que vem até você está alimentado espiritualmente, você não se abate de maneira nenhuma. Você está fortalecida para repreender, para botar ele no lugar dele e você não cai. Porque ao levantar você se alimentou. Durante o dia, em vez de você pensar em uma novela, ou como diz, não, nem sei dizer o nome desse livro que fica passando direto aí, né? Que eles pegam as sequências, eu vejo lá, séries, e se ficar pensando nisso, se você pensar um pouquinho só no alto, o que seria, por que está me esperando lá em cima? O que é que o papai tem para guardá-lo para mim? Porque ele disse que nossos olhos não viu ainda. Se você pensa, para um pouquinho pensar nisso, você está nutrindo o seu espírito, a sua mente, em coisas boas. Mas me chama a atenção porque a palavra me diz assim, e às vezes conversando, a gente tem que conversar assim, dialogar um pouquinho com os irmãos, chamar a atenção dos irmãos, dialogar com eles, para ver um abrir a mente do outro, porque os crentes estão ficando muito depressivos, porque os crentes estão ficando muito doentes, porque os crentes estão ficando muito desanimados, porque nós estamos ficando muito assim, falta de interesse de
se aproximar de Deus. Por que tudo está acontecendo? Porque a gente não está deixando de fazer o que Deus manda. Meditar na palavra de Deus. Porque o que o inimigo quer simplesmente é uma brechinha na nossa mente. E ele penetra e faz estrago. É essencial para fortalecer a mente do cristão diante das pressões do mundo na batalha espiritual. A renovação dos pensamentos, segundo Cristo, a chave para uma vida santa, equilibrada, cheia de paz, certo? Destacado os critérios que Paulo apresenta nos pensamentos cristãos. Em seguida, promover ambiente, conversas saudáveis, dialogar sobre Deus, falar sobre Deus, falar sobre o reino, falar sobre qualquer coisa, mas não falar sobre as coisas do mundo. Porque se você fosse focado, que você necessita de uma casa, você vai botar sua mente que necessita de uma casa, o seu tempo todo necessita de uma casa para sair do aluguel, a sua mente vai estar cheia disso, e você vai agir de maneira impossivelmente, sem pensar, e vai pecar. Você vai conseguir a tua casa, mas você vai perder algo muito mais importante, que a vida é a vida eterna, a vida é a liberdade. Às vezes a honestidade você perde, porque ele agiu sem pensar. Então, se for para dialogar, e por assim, Paulo ele adverte, converse. Eu sei que não é 24 horas, mas a Bíblia tem assunto suficiente para você falar com o irmão. Que entra na política, entra assim no futebol, entra na diversão, entra assim dentro da Bíblia, e você não vai sair de maneira nenhuma dela. Porque a Bíblia fala. Eu sei que os irmãos têm conhecimento, e a bispa fala direto aqui, nós vivemos em guerra constantemente. E essa guerra é uma guerra espiritual. Porque se fosse uma guerra carnal, eu tenho certeza que a gente sabe, algumas delas a gente vencia. Porque tem muitos meninos que vêm afrontar a gente, criança. E às vezes você se altera um pouquinho com ele e ele bate em retirada. Entendeu? Com vista, no mundo espiritual tem muitos capirotozinhos, diabinhos, que vêm afrontar, certo? E a gente, pelo fato de a gente não estar preparado, a gente termina caindo, né? Facilitando, abaixando a guarda para um inimigo tão pequenininho, mas ousado. A nossa mente tem que estar sempre nutrida com a palavra de Deus. Eu estava lendo essa apostila de uma ponta a outra, todas elas eram interessantes. Pena que o tempo não dá para a gente falar sobre a batalha na mídia. Porque eu li aqui, quase nada eu vou tirar, meu irmão. Quase nada, eu vou ter que ficar pulando, porque assim, não é que você vai ficar focado só na batalha, porque é mente, só na batalha. Mas é porque não se esquece, porque a nossa mente é que controla o corpo todo. É através da nossa mente que a gente consegue muitas coisas. Se você tem dinheiro, está na sua mente. Se você tem estudo, está na sua mente. Se ela está podre, você não vai conseguir nada. Você vê que tem um manicômio que é mais o cara que é doente. Os asilos não existem mais, porque não presta para nada. Eles queriam, porque o governo ganhava muito dinheiro. Botava ali, não sei quantos milhões para cada um. Mas agora vai acontecer, ele tirou o foco do asilo, tirou o foco do manicômio, e ele não quer mais. Pega esse bagulho dentro de casa, lá no meio da rua. É assim que se faz. Os políticos estão tendo uma utilidade, irmão. O inimigo também não tem uma utilidade, não. Para Deus tem. Mas a mente deles estão tão suja que eles não têm como lembrar, como filtrar a palavra de Deus para se fortalecer. A Bíblia diz assim que a mente é o central. Aí eu falei assim, lá a gente vai ver lá na frente, mas existe a raiz pequena, a ramificação que faz com que a gente caia. Né? A gente vai ver que ele diz assim, eu poderia cobrir minha mente, fechar ela, lendo a palavra de manhã, lendo ela meio-dia e lendo ela de noite. Minha mente poderia estar coberta. Mas só que existe os filinhos, né? A ramificação. Princípio sentido, para que a gente perde, como é brincadeira. Ele diz que a gente, cinco sentidos, irmão, sabe que é o paladar, né? O tato, sabe disso. Então a gente pega no olhar, irmão. Você blindou sua mente, mas seus olhos às vezes estão fixados com uma coisa que não é para você encarar aquilo. Você encara, mas olhar é uma guerra constante com você. Faço ou não faço, olho ou não olho, olho ou não olho. Pelo fato de você estar olhando, desejando aquilo, você não consegue tirar a vista. Você tira agora, daqui a pouco você volta de novo para aquilo. Você nem espera, você está pecando. Você está fazendo a coisa errada porque o foco, a sua visão, certo? Viu algo e você tomou uma atitude sem pensar. Quando ele vai ver, já está no erro. A minha palavra me diz o seguinte, irmão.
E nós temos que incentivar. Não, nós temos que incentivar ou até mesmo nos examinar. Né? O exame é incentivar o autoexame diário dos nossos pensamentos, à luz da palavra de Deus, rejeitando o que é nocivo e cultivando uma mente focada no que é pura, justo, verdadeiro, com parte essencial de uma vida cristã. Temos que focar. O nosso foco é um. E esse foco é assim, nós temos que fazer um autoexame dos nossos pensamentos. O que é que nós estamos pensando no dia a dia? O que é que está passando na nossa mente? Tanta besteira, tanta abronia na forma que está passando, que às vezes não tem nem sentido a gente pensar, mais pensa. E essas coisas que a gente não liga para nada, irmão, que a gente acha que não dá nada, é que está derrubando o meio mundo de crente. Porque assim, me chama a atenção, porque quando o homem mais sábio do universo, mais sábio, mais inteligente, caiu, não foi em guerra. Porque ele conhecia a guerra. Né? Ele tinha sabedoria, porque ele fez uma política, uma politicagem, que ninguém era inimigo dele. Mas você vê que a mente dele, ele foi iludido, caiu com uma coisa tão simples. Viu uma pessoa de longe. E de longe vem, como ele não parou para pensar, não parou para analisar, tomou uma decisão rápida, precipitadamente, ele caiu. E a Bíblia fala, irmão, que é a palavra que está dizendo. Não estou dizendo que ele foi assim, que ele foi assado, é que ele foi na velhice. Não tem como se adorar dois deuses. Ou adora o verdadeiro ou adora o falso. Não tem como se ficar em cima do muro. E na velhice dele, ele resolveu adorar. Não foi na juventude, que ele podia se arrepender. A Bíblia não diz que ele se arrependeu, foi na velhice dele. Ele perdeu algo que tanto que muitos desejam e almeja, que seria uma vida eterna, ele está junto com Deus, com o Pai Celestial, e ele vai lá, faz aquilo, na velhice ele embarca. Arcando a consequência de um ato que ele agiu sem pensar. É por isso que ele assim, o que é que está passando? O que é que você está passando na sua vida? Não é coisa besteira, irmão. Poxa, o que passou aqui foi uma besteirinha. Mas foi uma besteirinha que vai levar, vai fortalecer o inimigo, porque essa besteirinha para o inimigo é coisa muito grande. Mas se for uma besteirinha para Cristo, não se preocupe, porque vai crescer ela. Poxa, eu me vi lá em cima pregando. Foi uma besteira que passou na sua mente. Mas a besteira, quando você se vê no seu pensamento, Deus sonda a nossa mente. E Ele vai preparar você para você se ver, você pensou. E quando você pensa, Deus diz, minha vida tem desejo, tem vontade. E Ele vai guerrear por aquilo, vai se esforçar por aquilo. E Ele vai colocar desejo, você está lendo. Quando você está lendo, está abrindo a mente. E quando você menos espera, ou aqui, ou ali, ou lá, você está menos esperando. Mas não queria isso, mas você pensou. E quando você pensa, nosso Pai está ali do lado para... É a mesma coisa, é o inimigo. Quando você pensa coisa tão simples, me fazer mal com o marido ou com o filho, ou fazer mal com o irmão, sabe, fiz pensar. O inimigo ali ele não tem um poder de ler a mente, mas quando a gente pensa, irmão, às vezes tem muitas pessoas que pensam alto. Ele pensa, mas abre os lábios, mas ele não percebe que abre os lábios e falou aquilo. Quem está do lado é que sabe o que ele falou. Aí ele aqui bota aquilo ali, ó, devagarzinho na mente, vai criando uma intrigazinha por lá para maquinar aquilo ali. Mente doente, não tem quando correr. O que me chama a atenção, amados, porque assim, eu vou lá no começo de tudo, a nossa mente. A experiência de Adão e Eva, todo mundo já ouviu falar, né? O primeiro ser aqui na terra foi Adão e Eva. Já ouvi falar aí que Adão foi o primeiro homem, não me preocupo com isso, né? Está tendo um pequeno zuzum aí que Adão foi o primeiro homem na terra. Até provaram isso, né? Mas não me preocupo. Por que eu não me preocupo? Quem lê, quem é certo, tem que ler e seguir a Bíblia. A Bíblia diz que o primeiro ser foi Adão. Não tem onde correr. Se você não quer deixar sua mente penetrar que existe outro Adão sem ser esse, que esse não foi o primeiro, infelizmente está dando razão ao inimigo entrar. Porque a Bíblia diz que o primeiro ser, Deus fez tudo, criou tudo. No criar dele achou tudo bonito, tudo perfeito. Mas ele viu que faltava algo. Ele aqui fez lá, pegou o barro, fez o homem. E ele viu como ele não se mexia. A Bíblia fala sobre isso. No princípio tudo age hoje. E quando ele fez o homem foi a coroa. Algo perfeito. Ele viu ali e foi ó, maravilha, a coroa dele. Mas vamos chegar no pensamento. Mas assim, Adão foi feito. E Deus só foram vividos de Adão e Adão passa a ter vida. Mas Adão passa a ter vida e está nos pensamentos bons, maravilhosamente, porque o fôlego do Senhor é um fôlego perfeito, né?
e ele estava no paraíso, tudo era dele, tudo pertencia a ele, não tinha trabalho para nada, não podia fazer nada, mas o Senhor chamou a atenção de algo, porque ele disse assim, de tudo que tem, você fica à vontade, mas tem algo que você não pode ficar à vontade. É interessante isso. Então Adão, ele ouve um comando, de tudo pode fazer parte, mas não disso. E ele fala assim, ó, num estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar o primeiro, ainda falando, o fundamento da nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifesta originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional, visto na capacidade de comunicação, houve sim comunicação entre um e o outro, né? A comunicação começou a surgir. Depois da comunicação vem a compreensão, deve se compreender um com o outro, aí tudo vai surgindo aos pouquinho, né? Se comunica, se compreende, depois Deus deu ordem para Adão governar o universo. Todo o universo, ordem. Então Deus deu ordem a Adão para ele governar o universo sobre a criação e o seu relacionamento interpessoal também, com o Criador. Então ele passou a ter pensamento, né? E lá para cá ele teve que pensar uma coisa. A mente dele foi evoluindo, teve que pensar. Começou a ter pensamento, olha, porque é bom, porque isso aqui é assim, esse aqui é assado, tem pensamento. É por isso assim, que a mente é um processo. E o processo é esse que se estende em muitos. E lá na frente você vai ver como é que se estende esse processo. E ele passou a governar sobre isso, aí fala assim, para todos os processos, todo esse processo, Adão e Eva, usaram-se de intelecto raciocinando, elaborando, pensando e tomando decisão. Então, tudo está no paraíso, mas tem que parar para pensar, né? Raciocinar, então tem que tomar decisão. Tudo isso vem da mente. O que me chama a atenção, porque a gente vai ver que pelo fato de e a gente não pensar, já que eu não penso, eu estou livre. Pelo fato de você não pensar, você peca. E pelo fato de você pensar demais, você peca também. Tudo tem que ter equilíbrio. Porque quando ele fala assim, racional, elaborar as decisões, por exemplo, disse o comportamento mental, relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia. Eva pensou. Por que Eva pensou? Ela pensou porque ela viu a árvore lá. Interessante que às vezes o cara tinha 2 árvores, né? Se a gente vai para analisar, foi 2 árvores, porque tem a árvore da vida eterna. Você já ouviu falar, não é? Alguém ouviu falar da árvore da vida eterna? Ela podia pegar, comer um fruto da árvore, desejar, pensar, comer um fruto da árvore da vida eterna. Mas ela não desejou comer um fruto que não prestava. É mole. Pensou errado. E pelo fato dela pensar, ela foi enganada, ela pecou, irmão. Atou com as consequências do ato dela. Pensou, rapaz, ali serve para mim, mas é seu. Você pensar, irmão, é de acordo com o seu pensamento. É seu que você está pensando, porque a gente pensa muita coisa, nós desejamos muitas coisas. Você já sabe que tem dono, eu estava falando com a nossa líder, que a Bia ficou chateada comigo, porque onde você colocar a ponta dos seus pés é seu. Eu digo, eu não concordo, filho. A pastora, eu não concordo. Porque isso aqui tem dono, pai. Isso aqui é chocado, eu vou ter para o meu pé, que isso aqui é meu. Eu não posso profetizar, pô. Porque eu vou matar. Se eu profetizar para o cara morrer, eu estou em pecado. Estou fazendo uma coisa que Deus não agrada, que não agrada a Deus. É ou não é, irmão? Onde o seu cartão dos seus pés aí é seu, eu não concordo, sinto muito, eu peço desculpa, me perdoe, mas não concordo com certas atitudes. Porque assim, isso aqui tem dono, aquele Deus não é cativo, isso aqui é de chocado. Tanto é que a gente paga aluguel. Todo mês, se não pagar aluguel, ele vai ficar morto. E se não pagar, ele vai despejar. Agora está sendo culpado pelo céu, que Deus permitiu, que abriu as portas, ainda está pagando aluguel. Então, se for da vontade do Pai, vai tocar nele para ele vender a gente, para ele abençoar a gente, mas não posso colocar minha conta aqui para pensar que isso aqui vai ser meu. Eu não posso chegar no carro do irmão para botar a mão em cima e esse carro é meu. Se eu é do meu irmão, como é que aquele carro vai ser meu? Não tem como, irmão. Então, assim, ela pensou que não devia pensar, ela pensou, foi enganada, ela pecou. O que me chama a atenção foi de Adão.
Porque a Bíblia diz assim, para eu não falar por mim mesmo, que ele não pensou. Aí diz assim, Adão não pensou. Porque devia pensar, ele não pensou. Mas ele pecou. Por que ele pecou? Porque pelo fato de ele não pensar, ele agiu pelo impulso. Quando ele chega e encontra ela comendo a fruta, dá a ele. Mas ele para pensar um pouquinho, olha, eu vi, pai, isso que eu não podia comer. Se ele para pensar, ele ia lembrar que ele não podia fazer aquilo. Mas ele não parou, agiu pelo impulso. Quando age pelo impulso, a consequência veio. Aí a gente diz que é diferente hoje é negativo, irmão. Quantas vezes a gente age por impulso, irmão? Sem pensar. Mas porque eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Porque eu posso, vou fazer. E as consequências veio para ele. Foi expulso. Primeira imagem, é claro que não vou me estender por isso. Talvez a gente não liga para isso. Aí a Bíblia fala e questiona muito, eu estudei, quando fala do rei Davi, quando o profeta chega até ele, Natan, meu senhor, eu quero contar algo, meu senhor. Você quer contar algo? Conte, meu senhor, vou lhe contar algo. O meu senhor, que tem meio mundo de ovelha, meio mundo de riqueza, mas tinha um senhorzinho que não tinha nada. Só tinha uma galinha, cuidado. Essa galinha fazia ele ficar feliz. Chega um visitante, ele mandou matar a galinha para fazer uma festa para o outro. Aí ele disse, o que é que ele disse? Sem pensar, sem atitude, não parou para analisar que o ato é dele. Esse é mendigo de morte. Me diga quem é. Meu senhor, esse meu senhor é o senhor. Mas o que me chama a atenção é que ele disse, Senhor, pode tirar tudo, mas tira de mim do teu espírito. Entendeu isso? E a dona nem isso lembrou. A dona não teve coragem de lembrar, teve uma atividade maior com o pai. Viu face a face praticamente. Nem ele, você vai só pensar um pouquinho, pô, Senhor. Por isso que a Bíblia diz, irmão, quando você não pensa, você pega. Antes de tomar qualquer atitude, alguém chegou para você, contou, foi passado isso, e você vai ter uma atitude, você está pegando. Você tem que parar para pensar um pouquinho. Analisar os dois lados. Se é certo ou se é errado. Porque Adão não pensou, pecou. Eva, além de pensar, né, ela foi enganada e peca. Mas ela pensou naquilo, beleza. Mas ele não era para ser, ele não era para pecar. Porque ele não pensou maldade nenhuma. Mas ele agiu sem atitude, sem parar para pensar. Porque se ele parasse, Deus me falou para não fazer isso. Meu pai me falou, não coma. Ele agiu, foi expulso, morreu espiritualmente, foi expulso do Éden, deixou de ter aquela boa vida. A paz para ele não existe, o mar é a paz para ele. Agora você vai ter que trabalhar do seu próprio suor, vai ter que comer do seu próprio suor. Para ele, irmão, a gente não tem noção, e ele tem, quem mora no interior sabe o que é isso. Plantar, cavar, plantar, esperar ela crescer, esperar o tempo para poder comer, meu irmão, não é fácil não. E dali para frente as coisas pegou para ele. Você traz para cá hoje, pai, não é diferente. Quando a gente faz uma atitude sem pensar, ou casa, ou carro, ou namorado, ou casamento, sem pensar, tem que atar com as consequências, não tem como correr. Cadê Deus? Ele encontra o mesmo lugar que ele sempre encontrou, ele está lá no alto. Ele disse, minha filha, você não é mais cega, você não é mais ignorante, você estuda a Bíblia, você leu a Bíblia, você sabe muito bem qual são as ordenanças. A luz não se mistura com treva. Se você se misturou com as trevas, o problema é seu. Se agora pode dobrar seu joelho, agora se você dobrar, vai redobre. Porque para consertar você vai dar trabalho. Não estou dizendo que não tem jeito. Agora o trabalho é dobrado, irmão. É por isso que nós temos que pensar o que vai fazer. Mas, Senhor, eu não fiz nada. Quem fez foi ela. Mas você tomou a decisão sem pensar. Agiu sem pensar. Por isso que a batalha marina da batalha espiritual, que é a nossa mente, é grande e é forte. E o inimigo não abre mão de maneira nenhuma. É com 24 horas lançando seta, lançando dado inflamado na mente das pessoas. É pensando mal, é orgulho, é inveja, é tudo que é orgulho, ele bota, tudo que é ruim ele joga na mente para a gente não purificar a nossa mente. E como você não purifica a sua mente, é claro que as coisas que vêm do alto você não vai ter o privilégio de desfrutar. Não tem como desfrutar. Do alto vem a saúde, que a pessoa está com a mente doente, pode, a doença vem. Não tem como a enfermidade vem imediatamente. Nem eu vou falar sossego, nem vou falar paz, que muitos nem têm paz. Mas a enfermidade tira tudo isso. Quem está enfermo sabe o que é isso. Porque o inimigo está 24 horas na mente, ó, a arena do cristão é a mente. Se a gente não alimenta ela através da palavra, não tem como correr. Não é eu, você não, é pastor, é bispo. Tem muitos doentes aí. Está na frente só de casca, mas interno está todo podre, está todo acabado por dentro. Não tem como correr não. Agora, como nós não estamos aqui para julgar
e a gente também não tem esse poder ainda de ver por dentro, mas nosso Pai tem. Vive ali, só Deus mesmo, daquele jeito, dando uma oportunidade de se arrepender e fortalecer a mente mais uma vez. Porque enquanto a vida, há esperança, né? Está vivo ainda, está respirando, ele pode se arrepender e Deus está ali com o braço aberto estendido para abraçar e trazer de volta. Por isso é assim, e o Pai diz assim, que Adão ele não pecou, mas veja só, como a gente diz assim, ele não pecou, mas ele não pensou, mas pecou porque ele tomou uma atitude sem pensar. O conceito de origem e pensamento são processos. Qual o conceito de pensamento? O conceito do pensamento é assim, são processos mentais constituídos de informações, reflexões, de lembrança e sentimento, de sons, imagem. É um processo, nossa mente é um processo, que é constituída ao longo do tempo. Quando a gente nasce, né, a gente nasce com a nossa mente vazia, mas quando a gente vai se desenvolvendo, vai chegando um bocado de informação para a mente, né? A gente tem informação, a gente quer andar, a gente quer falar. O primeiro passo, de primeiro, eu nascia cego, né? Não enxergava nada. Hoje, a gente já nasce enxergando tudo. De primeiro, para falar, dá um trabalhozinho. Hoje, por pouco tempo, está falando. Era um ano e 4 meses, um ano e 6 meses para uma criança andar. Hoje, tem criança com 7 meses, 8 meses, já está andando. No meu ponto de vista, tudo é informação que está chegando para eles, na mente deles. Informação, enchendo a mente de informação, que às vezes termina mais uma vez uma fossa, cheia, porque muitas informações às vezes só levam à destruição. Muita informação ruim, não é informação boa, porque as informações que nós temos são tudo terrena, não são espiritual. Os nossos pais não trazem informação espiritual para nós. A gente não aprende de berço a informação espiritual, por mais deve se alimentar espiritualmente. Muitos não teve esse privilégio. Mas ele diz assim, ó, o conceito e a origem do pensamento são processos mentais, construída por informação, reflexões, a gente reflete muitas coisas, lembrança do passado, do presente, não importa, não vai lembrar do futuro, porque o futuro não chegou ainda, mas do passado a gente lembra, do presente a gente lembra, aí aconteceu algo há 10 anos, aí está lembrando, informações que às vezes servem para ler, levantar e às vezes serve para ler agora. Você não pode, não deve de maneira nenhuma deixar essas lembranças, se for de tristeza, de sofrimento, lhe abater. Você tem que esquecer. Não é pegar e jogar fora, porque não tem como tirar completamente. Mas não pode alimentar ela, vira e volta lembrando do passado. Porque a nossa mente é um processo que acontece tudo isso. E ele me diz mais um pouquinho. Né? Por exemplo, quando ele diz assim, o sentimento e imagem. A respeito da biologia, biológico, que é o nosso corpo, o psicológico, que é a nossa mente, e espiritualmente, a respeito do nosso corpo, né, que é biológico, a gente sabe que a gente pode, né, nossa mente é algo, infelizmente, estão tentando estudar, estão estudando, a ciência está estudando, para descobrir a nossa mente, como é que ela funciona. Alguns já descobriram, mas não completamente, certo? E tem a nossa parte espiritual, que nós temos conhecimento que é de Deus. Se você ver, sem querer, querendo uma atividade, de uma forma ou de outra, não vou entrar nisso, fazer uma atividade. Né? O corpo, a mente e a alma, e o espírito. Né? Um extremo, ainda tem um extremo, e ainda tem aqui um ambiente que a gente vive, influi muito. Você disse que não, mas influi. Eu falo com meu filho, às vezes sou um pouco chato, sou um pouco nojento, que ele diz que eu faço minhas coisas, faço questão de tudo, não faço. Você tem capacidade de sair daqui, a gente mora numa favela. Se você sair daqui, comprar um apartamento, não importa onde seja o apartamento, mesmo que você for em uma favela, mas você virando isso aqui. Sua filha, quando está crescendo, nasce com um pensamento diferente. Você pode ter o dinheiro que for, irmão, você vai ganhar 20 mil reais, mora num lugar desse. Seu filho, o pensamento do seu filho é atrasado. Não prospera de maneira nenhuma, é uma raridade. Você vai dar 50 aí para dois sair daqui. Vou ficar aqui mesmo. O ambiente que você mora, onde você habita, onde você convive, influi muito. Você tem que sair, tem que dar uma volta por cima. É claro que a gente não fala que não pode, mas tem muitos que pode fazer. Os pais às vezes não orientam os filhos cascar fora daqui. Meu filho, isso aqui não é seu, isso aqui é meu. Quem fez foi eu, quem comprou foi eu. Não vou pegar e botar para fora. Mas porque a gente tem visão que eles podem ter uma vida melhor que a gente, irmão. Não é por causa dele, é por causa dos filhos dele, porque cada ano que passa, você está vendo o mundo que está acontecendo. O mundo cada vez mais, a violência está um caos total, irmão. Você mora aqui há 20, 50 anos, 60 anos mora aqui. Ninguém lhe disse nada, você vai sair, vai fugida, corrida por causa do filho. Que
que se envolveu nas drogas, se envolveu na violência, mas não é por causa de você, por causa de um filho, você abandonou tudo. Mas se ele, a mente dele amadurece, coisa boa, ele está estudando, meu pai mora aqui, vou comprar um apartamento, vou comprar uma casa em tal lugar, vou comprar no seu plano, mas daqui não. Se eu não tiver nada, eu fico aqui, é claro, quando eu quero lá, eu adulto. Mas se eu posso sair daqui, irmão, porque eu tenho que ficar preso nesse lugar. O ambiente influi muito. Você está começando a ver os amigos, influi muito. Se você está com medo, cara de empresa, eu falo com um irmão, nosso irmão aí, esse Zanga, irmão Eduardo, eu disse, irmão, tá vendo aqui? Se pegar o meu filho, botar o seu, botar aqui, pegar o meu filho e o seu, bota aí no condomínio aí, nessa piscina aí, ele sabe que todo doido é fudido. Todo doido é lascado, não tem dinheiro. Porque a diferença é grande, irmão. Agora, se ele começa a viver aqui, a mente dele muda. Porque ele vai ouvir, fulano faz curso disso, fulano faz daquilo outro, fulano está estudando para aquilo outro, ele vai se interessar, fazer um curso também para sair dali. Para acompanhar aqueles pessoal. Um ambiente não influi nada, influi sim. De bom influi, de ruim influi. Influi mais de ruim do que de bom. Por isso que ele diz assim, até um ambiente, irmão, onde você vive, lhe machuca. Machuca a sua mente, é uma guerra total. Você é uma guerra travada na sua mente. Isso, inclusive, só para assim, reforçar isso que você está falando, que é muito interessante, porque isso que você está dizendo é neurociência, sabe? É comprovada, isso é neurociência, não tem como você refutar isso. É ambiência. O lugar que você frequenta, o lugar que você convive, o lugar que você está, influencia. Mas eu disse que não. A sua forma de pensar. A mim não foi nada. Influencia o seu comportamento. Isso é real mesmo, influencia. Geralmente, uma coisa que você falou anteriormente, por exemplo, se você convive muito com pessoas que têm um outro nível, por exemplo, eu não vou só citar, não vou nem dizer o nível intelectual, vou dizer o nível financeiro. Se você convive muito com pessoas desse nível, você vai querer estar também nesse nível. E não é aquele assim, eu quero ser médico. Não, é natural que aconteça isso, se chama ambiência. Você vai querer também alcançar e ter isso como objetivo na sua vida. Isso é natural, porque o nosso cérebro, ele é isso, o nosso cérebro, ele gosta de conforto, né? Mas aí ele entra numa questão de, ele aprende por repetição. Então, quanto mais você convive naquele ambiente, seu cérebro começa a entender que ele quer aquilo também. Impulsionando você para aquele lado, Exatamente. né? E vai posicionando. Então, assim, não tem como, isso é muito real. Quando você está no seu ambiente de trabalho, você começa a conviver com gente que reclama demais, pode ter certeza. Daqui a pouco, quando você menos espera, você está fazendo as mesmas coisas, daqui a pouco você está reclamando, daqui a pouco você olha e diz assim, pô, rapaz, eu estou fazendo a mesma coisa que essa galera está fazendo também. Começa a reclamar também. Aí eu estou na mesma murmuração que aquela galera está fazendo. Isso acontece, isso é muito real. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do pensamento, porque o nosso cérebro acaba acompanhando isso aí, porque ele aprende mesmo com repetição. Não vou dizer que é uma máquina, mas sem querer, querendo. Não deixa de ser uma máquina de processamento, né? Ela processa tudo que vem pela frente. Por isso que a Bíblia diz, né? As minhas conversações tomam Como? E tudo está ali. A gente conversa tantas coisas, a gente vê tantas coisas, e aquilo fica querendo ou não falando na mente. Aí a gente traz para cima, porque muitos irmãos nossos, não é que assim, Deus disse que a Bíblia fala que nós temos que ser cabeça, não cauda, né? Porque muitos irmãos, velho, sabe que é mais cauda e do ruim do que cabeça. Isso é teologia da prosperidade. Não, mas é porque, irmão, às vezes assim, porque eu digo assim, porque assim, meu pai, irmão, ele é assim, ele não sabe nada, ele é analfabeto. Ele não tem profissão nenhuma. Entendeu? A vida dele é beber, a vida toda é beber. Tanto que hoje ele pegou uma tal de um câncer, entendeu? Na garganta e tanta bebida e cigarro. Aí o que acontece é que ele foi aquilo ali. Se eu não sair da casa dele, eu estaria na mesma linhagem dele, irmão. Não tenho uma vida melhor do que a dele, não, mas se for comparar eu para ele, também não tenho estudo. Mas a minha vida é melhor do que a dele. E meu filho pode ter uma vida melhor do que a minha. Porque meu filho, eu não tenho condição de pagar a faculdade. Mas incentivei várias vezes ele fazer uma faculdade. Incentivo várias vezes a fazer curso, vai fazer um curso que eu pago, eu ajudo você a pagar. Mas eu não posso obrigar, mas eu incentivo. Vai fazer um curso, meu filho, qualquer coisa eu estou aqui, eu ajudo você. Agora, ao pegar, obrigar ele a fazer isso, não vou fazer. De maneira nenhuma. Então, eu pensei que é um processo que é evidente, porque nós estamos aqui. O que é que muitos chegam na igreja? Há uma prosperidade, vamos fazer uma campanha de prosperidade, todo mundo quer ganhar uma casa sem trabalhar, não tem paciência. Quem foi? Onde é que tem na Bíblia isso?
Mediano, querido, porque Deus não deu casa a ninguém, irmão. Jesus Cristo, o nosso irmão deu aqui na terra. Quem foi a casa que ele deu a bunda daqueles 12 discípulos? Nenhuma. Qual foi o emprego que ele deu àqueles 12 discípulos? Para ganhar milhões e milhões? Nenhum. Vai se esforçar, irmão. Lute, estude. Vai fazer um curso profissionalizante, aí ele abre as portas. Aí você consegue as coisas. Porque eu sou servo de Deus, que eu tenho aqui a da irmã, eu estou servo de Deus, era uma de aluguel, a igreja tem que pagar o aluguel para mim. Se quer que eu vou para a igreja, ela tem que pagar o aluguel para mim. Se depender de mim, você vai morrer aí, que vai pagar ou não paga. Né? Não dou um centavo. Porque Deus não deu, Jesus não fez isso para ninguém. Tem que se virar, tem que se esforçar, irmão. Agora estamos aqui para ajudar. Quando está passando um aperto, vamos ajudar, uma coisa é você ajudar, irmão. Outra coisa é você estar acomodado, achando que a gente tem que fazer tudo por vocês. Senão a Bíblia não diz isso. Isso que acontece assim, a gente às vezes aprende de forma equivocada, né? Porque assim, na verdade a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar. O próprio Jesus Cristo trabalhou. Né? Trabalhar, se esforçar, fazer o que a gente tem que fazer. Deus vai fazendo o que tiver que ser. Aí vai abrir as portas, com certeza. A gente tem que trabalhar. É isso. Mas muitos não pensam dessa forma, família. As pessoas estão assim empreendendo. Isso tem crescido muito, né? Eu tenho uma colega de trabalho, nós trabalhamos juntos durante um tempo. Ela foi demitida e aí ela foi trabalhar como secretária em uma empresa muito bem conceituada, por sinal. Mas ela não se adaptou. Hoje ela está fazendo crochê. Ela está trabalhando para ela. Ela, além de estar satisfeita fazendo o trabalho dela, ela está ganhando muito mais do que quando ela trabalhava com CLT. Vocês entendem? Então, assim, é trabalho, gente. Você tem que trabalhar. Sabe nessa grande questão? Para você tem que decidir o que você quer. Você quer trabalhar com CLT o resto da sua vida, mas assim, CLT você não leva trabalho para casa. Você bate o seu ponto 8 horas da manhã, termina às 18 horas, vem para casa, mas não você deixa de domingo a domingo, não tem feriado, né? Mas você tem férias. Aí eu estou fazendo hora de fora, essa marca. Mas o empreendedor geralmente não tem descanso. Não tem. Né? Às vezes você está ali de férias, está falando com alguém. Mas tem um objetivo maior. Aí você tem que escolher o que é que você quer. Você quer empreender ganhando muito dinheiro, mas saber que. Você pega com sua liberdade. Mas mesmo que alguém estará fazendo alguma coisa ali, em algum momento para você, você vai ter que estar administrando. Você tem que saber como é que você quer ganhar dinheiro. Como CLT ou empreendendo, como empresário, você tem que escolher e viver a sua vida e trabalhar. É trabalho, gente. A gente ganha dinheiro trabalhando. Mas o problema é que a maioria das pessoas tem aprendido a ganhar dinheiro esperando cair no chão. Aí fica um pouco difícil, né? Mas a arena do cristão é a mente, o tempo onde correr. O inimigo trabalha 24 horas, certo? Não só essa nossa mente, como tem, se chegar lá, eu vou mostrar, onde chega as pequenas raízes, diz assim, né? Que chega também para provocar, para nos afrontar. Coisa tão pequenininha, mas nos afronta, para tirar ainda a santonia da presença do Pai. Mas vou só simplesmente dizer assim, ó, o ambiente, como ele influi muito, ele também medida a experiência do cotidiano pode também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe-se ao ser humano aceitar ou rejeitar. O pensamento pode ser positivo e pode ser negativo, provando ou reprovando. Cabe a cada um de vocês. Não é porque você é serva de Deus, porque você é filha, porque você é pastor, porque você é um diabo, que Deus vai fazer você trabalhar dessa forma negativa. Você é independente de qualquer coisa, você tem o seu pensamento. Você tem sua escolha. Se você quiser pensar negativo, você vai pensar negativo. Você vai agir negativo. Deus não entra em nada ali. Ele não entra em nada. Você tem que arcar a consequência dos seus atos que você está fazendo. Se você pensa positivo, aí o Espírito Santo não entra, ele já está dentro. É incentivar você a pensar sempre positivo e fazer as coisas corretas. Demora um pouquinho, mas pode ter certeza. Demora, mas é uma coisa fixa, é uma coisa para sempre. Não é passageiro. Aceitar ou não, ele simplesmente, a característica dos pensamentos, em suas amplas capacidades imaginativas do ser humano, pode construir e não pode. Ele pode construir, certo? Na mente, cenário silencioso. Na sua mente, nós temos capacidade para construir, tanto faz um cenário, um lugar silencioso, com um barulhento, certo? Um barulhento ou simples, com um complexo neutro, colorido,
certo? A nossa mente está aí para isso. Dependendo de cada um de nós, se esforçar, botar a mente para funcionar, você constrói, você imagina o passado e o presente. Você não imagina o futuro, porque você nem sabe como é o futuro. Mas tem muitas pessoas que já imaginam o futuro. Que no futuro ele vai ser aposentado, vai ter fazenda, vai ter sítio, mas no futuro ele vai ter carro. Ele já está imaginando, na mente dele. Mas ele, nem sabe se vai ver como a 12 horas chegar. A meio-dia, imagine o futuro. E de acordo com a atitude, sendo servo ou não, só depende de nós. Podemos ter uma vida tranquila nesse universo? Podemos. E devemos. Porém, o que nós queremos, muitos desejam, que é uma vida tranquila cheia de dinheiro. Só que esquece que Jesus não veio para isso. A felicidade não é o dinheiro, vocês sabem muito bem disso. A saúde não é o dinheiro, vocês sabem muito bem. Tem gente cheia de dinheiro e não tem saúde. O amor também não fica voltado em cima do dinheiro. A Bíblia diz que é o seu pensamento. Como é que está a tua mente? Sua mente está pura. Você não vê violência, você não vê escassez, você não vê dificuldade em nada. Porque para tudo Deus dá uma solução para você. Se você quer comer, Deus vai mostrar uma solução. Se você quer fazer algo, Deus vai mostrar uma solução para tudo. Mas quando a sua mente está poluída, é diferente, irmão. Porque vem a ansiedade, vem o desespero, vem tudo naquilo ali. Aí nessa ansiedade, como já sabe, vem a doença. Vem, não tem mais paz, a pessoa falta paz, falta sossego na vida dela, porque ela está ansiosa querendo conseguir algo. E a Bíblia fala que os 12 discípulos, é claro que houve muito mais do que isso. Qual foi os 12 discípulos que teve palácio? Qual foi os 12 discípulos que ficou enfermo? Vamos dizer assim, vou largar o palácio. Qual foi os 12 discípulos que ficou enfermo? Na Bíblia não viu falar ainda que andava com Jesus, não. Só um que tinha não era enfermo, sendo enfermo, só tinha um que tinha uma pequena enfermidade, ou grande enfermidade, que não foi enfermidade carnal, uma enfermidade espiritual, que foi o Judas, entendeu? Que ele tinha uma enfermidade, porque ele veio da família nobre, sabia o que era bom, desfrutar o que é bom, e por sorte dele, não foi azar, foi sorte, botou logo como tesoureiro para tomar conta da finança. Aí ele não aguentou e aí pronto. Ele sabe que é dinheiro, não aguentou nada, viu o dinheiro ali, caiu uma moedinha, ele tirava o trocado dele e escondeu o trocado dele. Ele tinha uma doença espiritual, claro, um demônio, um vício. Tirando ele, mas nenhum ano estava doente. Mas ele era feliz, ele tinha dificuldade, era perseguido, era. Saia daqui, ia para lá, saia daqui, ia para lá, mas pode ver, a Bíblia não fala que eles passaram pela dificuldade. Depois que Jesus Cristo morre não. Depois que ele vai lá embaixo, ele faz o papel dele, e ele vem para aqui, e ele diz para a gente, fique despreocupado, que eu estou indo, vou enviar a Espírito Santo para você não ficar sozinho, mas estou indo para lá no hora que eu vou buscar vocês. Quando eu vou preparar, eu vou buscar vocês. Aí quando ele parte, os discípulos passam um pequeno aperto. E muitos passou, morreu, né, torturado, uma morte teve uma morte bonita, porque o inimigo não estava satisfeito. Aí o que se levanta tão rápido, que muitos não entendem, no passado e no presente, no dia do meu vista, que o inimigo achou que tinha vencido quando matou Jesus Cristo. Aí foi ele que ele entendeu que ele perdeu. Que o evangelho se espalhou muito mais ainda, mais rápido do que antes. Se você traz para hoje, é quando a gente assim, a gente conseguiu um veículo, agora meu está com um veículo, um cidadão, não vou dizer que é irmão, que ele comprou um veículo roubado. Pegaram ele, a mãe estava chorando comigo, 11 anos de cadeia. E o filho já era um menino direito, que não sei o que, ele comprou, ela deu dinheiro, mas comprou roubado. Quem está com roubo na mão, não é que é o ladrão. E ela está sofrendo, ela foi visitar o filho, vai para visitar o filho, ela disse que o sabonete é pago, tudo é pago. Ela não sabe o que é que faz, porque tudo lá dentro do presídio é pago. O pessoal toma, infelizmente, manda ela levar, ou leva, ele cai no fato, cai no peão, certo? Mas esse irmão, se acontece, irmão, ele queria comprar uma moto, a só deu dinheiro, por que não comprou na loja? Por que não comprou de uma pessoa conhecida? Por que não, antes de comprar, porque não averigou que se isso aqui era roubado ou não? Não tem quem era culpado. Mas a nossa lei, quem está com o roubo na mão, que é o ladrão. Voltou um advogado, pagou um advogado R$6.000, o advogado não sabe escolher 100 mil. Levou, foi uma semana de cadeia. Estava onde o desespero lá conversando, tentando, voltando. Aí eu disse assim, a gente consegue alguma coisa hoje. Pelo esforço, meu próprio esforço, meu próprio corpo, eu vou conseguir. Consegue. Mas só Deus e ela sabem quanto ela vai pagar daqui para frente. Por ter conseguido algo que não estava no momento certo. Às vezes é um casamento, às vezes é um carro, às vezes é um emprego. Porque tem uma colega que desempregou, outra colega fica no lugar da colega, e isso precisa estar passando hoje. Hoje ela quer devolver o cargo à colega, aquela colega não faz questão, quando foi demitido não quer mais voltar. Mas a menina só está sofrendo, feito condenado.
Porque ela foi fazer o quê? Foi desejar algo que não era para ela agora. A colega botou, fez de tudo para ela entrar, e ela aqui entrou e derrubou a colega e ficou ajudando a colega. Para ela, para a família, foi ótimo, porque deixou ganhar. A administratura passou a ganhar um pouquinho a mais, mas não tem mais saúde, não tem sossego. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que acabar mais consequências. Não tem por onde correr, porque se a nossa mente é um campo minado pelo derrotado, é um campo também aberto para o Espírito Santo. Mas só depende de nós o que a gente quer fazer normalmente. Ninguém é perfeito, não existe perfeição na terra. Não existe perfeição na terra. Mas Deus deu a oportunidade, Deus orienta. Aqui me diz simplesmente uma passagem que fala de Judas, quando eu acabei de falar restante. Judas andou com Jesus Cristo. Judas presenciou as maravilhas que Jesus Cristo fazia, mas Judas pensou errado. O pensamento dele não era voltado para o Espírito Santo. O pensamento dele não era voltado para Deus. Entendeu com isso, irmão? Porque ele aqui, o que é que faz? Viu tudo, presenciou tudo, sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer, mas a mente dele, pensamento, ó, tudo é mente. A mente dele, vou pegar e vou vender. Vou me dar de bem, mexer. O cara me deu 30 moedas de prata, vou vender ele, vou enganar ele. Só fez pensar, vendeu, desfrutou do dinheiro? Desfrutou do dinheiro que ele vendeu? Não desfrutou do dinheiro. Ao ponto ele volta, devolve o dinheiro, se arrepende, não se arrependeu, se ficou emocionado, devolve as moedas e depois ele vai e tira a própria vida. Então ele poderia pensar, mudar o pensamento dele, mas não pensar, não mudou o pensamento. A gente está vivendo um mundo caos. Nós temos que mudar a nossa mente. A Bíblia fala aqui, toda hora está falando aqui na apostila, tem um cara de versículo, vai falar, nós temos que mudar a nossa mente, renovar a nossa mente, irmão. Quem renova a nossa mente nós mesmos, não é Deus que vai renovar, não é Cristo que vai renovar, e não é o Espírito Santo que vai renovar. Quem renova somos nós mesmos. Agora, de acordo a seu esforço, aí o Espírito Santo lhe ajuda. Entendeu com vista? Não, eu pensei lá errado, agi errado, tomava uma atitude errada, mas agora eu quero mudar. Quando você começa a mudar aos pouquinhos, o Espírito Santo que habita em você começa a lhe ajudar, lhe fortalecendo. Está errado nisso, está errado naquilo, há uma dificuldade aqui, mas você vai perseverar e anda assim você vai ganhar. Porque às vezes a gente desiste imediatamente porque o obstáculo está logo na frente. Mas Deus permite o obstáculo para ver se realmente você quer mudar ou não a atitude. Porque eu quero mudar. Aí imagine só, eu quero mudar imediatamente. Deus, eu quero fazer isso, faz. Eu quero fazer aquilo, faz. Mas Deus no seu coração, será que mudou? Você mudou de mente, já mudou em sua coração, será que mudou lá dentro? Aí a gente vai, sente, não vou me estender, eu vou simplesmente. Lembra-se de Ananias? Ananias pediu esse ele viu o pessoal pegando, vendendo, ele tinha uma propriedade. Deus mandou ele vender alguma coisa? Deus pediu alguma coisa a ele? Mas ele viu alguém, as pessoas, os irmãos vendendo, levando, chegando lá em cima, depositando no altar. Ele aqui viu aquilo, ele queria, não sei se ele queria se aparecer, eu não sei o que ele queria, mas eu vou pegar e vou vender também. Ele pega a propriedade dele e vende. Aí Deus dá a oportunidade aqui, ele diz aqui, ó, comunicação, reflexão, certo? Lembrança. Vendeste por alguma coisa, deu uma oportunidade, ele reconhecer o erro dele, se arrepender, pensar. Entendeu? Vendeste por isso, porque ele ia chegar aqui não. Então aqui acabou. Mas ele parou, vendeste por isso aqui. Foi por isso que falou que vendeu, deu oportunidade a ele pensar, não, meu irmão. Mas ele não pensou. É por até se pensar você pega. Foi por isso que eu vendi, pronto. Foi por isso que ele vendeu, foi. Por isso que ele vendeu, foi. Por isso a Bíblia diz o seguinte, ele dá um suspiro e morre. Cai ali, duro. Por quê, irmão? Mas Senhor, o patrimônio era dele. Ele faz o que ele quer. Mas o pensamento dele, ele deixou de mim penetrar na mente dele. Por que deixou Satanás entrar no teu coração, Ananias? Por que você deixou isso aí acontecer? Não era seu esse negócio? Para que você? Eu não lhe pedi nada. Você que disse que ia vender e ia trazer aqui para o pé. E você vai e vende. Ele deu a oportunidade. Vendeste por isso. Mas se ele pensasse um pouquinho, olha, antes de agir, pelo curso, vou pensar. Pô, se não foi por isso não, eu retei um pouco. Eu retei uma parte. E eu vi qual é a precisar dessa parte. Para mim ele não morria. Mas ele não parou, ele imediatamente agiu por impulso. E ele morre. E a gente pensa que é diferente hoje. Quantos irmãos nossos estão aqui, irmão? Morto espiritualmente, só tem a casca. Promete tanta coisa a Deus sem Deus pedir e não cumpre. A
Aí hoje está se esfriando da fé, hoje estou sendo estou voltando de novo para a igreja. Ah, estou sem vontade de novo, se esfriando na fé, por quê? O inimigo está do lado. Eu questiono com minha esposa sobre isso. Como é que o inimigo está do lado de Deus? Porque assim que eu faço a coisa errada, o inimigo que eu vou tocar nele. Porque está em pecado. Não tem ponto de vista? Porque ele não deveria estar do lado, mas será que ele vai conversar comigo? Não, tá. Ó Senhor, é filho seu, mas é escravo meu. Prometeu e não cumpriu. Se ele promete e não cumpre, ele é mentiroso. Se ele é mentiroso, faz parte do meu papel. Não tem como correr, irmão. Não prometa que você não pode fazer. Quer fazer, tem um desejo de fazer alguma coisa para Deus, não é para o homem não. Fique para si. Converse com ele. Em mente. Pai, se o Senhor me der condição, se o Senhor me der oportunidade, Pai, eu vou fazer isso. Porque se você não cumprir, o diabo não sabe. Ele não tem como lhe cobrar. É você e Deus. Mas você abre a boca que vai trazer isso aqui para Deus. Amanhã eu vou para a igreja, eu vou trazer uns 10 centavos para a igreja. Você disse, o pastor não me pediu nada. Deus não me pediu nada, você disse que até 10 centavos é suficiente para Satanás entrar e arrasar meio mundo de coisa da sua vida. Você prometeu uma coisa e não cumpriu. Então não prometa. Fique para si. E ele trabalha assim, você vai fazer o que lá? 10 centavos? Você não tem vergonha de vender 10 centavos, não? Então, aqui invadir, você botar uma nível 10 centavos, ele vai curtir com a sua cara. Porque ele vai botar logo imediatamente, é isso aí. Para a pessoa não vir mesmo. Porque ele quer tirar toda a autoridade para poder agradar vocês, a nós. Ele quer tirar e tira. Mente, marina de batalha, constantemente. O inimigo investe constantemente na mente de cada um dos seres humanos, principalmente servo do Senhor Jesus Cristo. Pense, fale com Deus, não abre os seus lábios, e se abrir, abra com convicção o que está fazendo, repreender nas artimanhas do inimigo toda a autoridade que Deus deu. Você pode repreender, que tem guarda por terra, mas não faça o que muitos fizeram. O que Adão fez, ele não pensou, mas dançou. Judas fez, ele pensou, ele não quis, mas o pensamento dele não pediu misericórdia, não suplicou a Deus, mas engoliu, ele vai tirar a própria vida. Você acha que foi Deus que mandou ele tirar a própria vida dele? Ele sabia que ele não ia falar, não, jamais queria nem quer. Mas o diabo sabia, se tirar a vida dele, não vai ter jeito perdão. Mesmo na ressurreição, ele nem vai ser ressuscitado. A Bíblia diz, quem tira a própria vida, nem dia de ser ressuscitado vai. E de lá mesmo vai ouvir a sentença dele. É mole, alguns mortos não vai ser ressuscitado para ouvir a sentença. Mas esse nem ressuscitado vai ser. De onde ele está, vai ouvir a sentença. Pode ficar em vivo. Não se preocupe não. Nem tenha trabalho de seguir para cá, não. Fica em vivo. O inimigo está pago. Mas simplesmente quando a gente fala de batalha do cristão, aí eu estava falando sobre uma conversa com ela sobre os cinco sentidos. Eu digo, mas o meu mais fulano pouco sabe que os 5 sentidos faz a gente pegar. O cheiro, né? O paladar faz a gente pegar. Porque a gente está sentindo algo. Que não é para você sentir. Você sente algo que é gostoso. Cheiro bom. Mas não é para você provar. Pelo fato você está sentindo, você vai dar mais um tempo para descobrir o que é aquilo que está esperando. Nesse cheiro, onde exala, né, a essência não do Espírito Santo, mas exala o odor do inimigo. Você para ouvir, para cheirar, está sentindo aquele cheiro, onde muitos não entendem, não compreendem, que às vezes através do cheiro o inimigo penetra. Quantas pessoas através do cheiro do coisa penetram e ficou enfermo? Não quer nem provar, nem quer saber se era gostoso. O paladar, só o cheiro provocou ela. E ela, por causa do cheiro, jogou para dentro. E foi cometida por uma doença, uma enfermidade que não era para ser. Não teve ponto de correr. Ao ouvir a audição, quantas vezes, quantas milhares de vezes a gente ouve coisas que não deve ouvir? Não é ouvir, mas parar para ouvir. Dar ouvido aquilo. Foi verdade que ele fez isso. Alguém meu está ouvindo hoje de manhã sobre o nome desse pastor, Fátima do Rio. Né? Pronto. Eu estava vendo um Policom, uma podcast dele agora de madrugada, no trabalho,
e dizendo que ele abriu mão da entrevista. Ele disse que ele abriu mão. Aí eu disse, meu Deus, como é que pode? Eu estou ouvindo. Mas o cara faz, todo mundo, cada pessoa segue ele. Mas eu parei para ouvir, fiquei para ouvir, aí de repente, quando estou ouvindo, já julguei mal o indivíduo. Porque julguei abençoado, né? Já julguei mal abençoado. Esse julgar mal dele, porque ele fez muitas pessoas confiam nele, acreditou nele. Ele é muito seguidor. Se realmente foi verdade, que se afastou da presença do Senhor, vamos dizer que foi verdade, entendeu em vista? Quando pelo fato de ter ouvido, já eu pequei. Porque assim, Deus traz o abençoado para cá, prepara ele, capacita ele com a ajuda do Espírito Santo, para ele trazer meio mundo de alma, e de repente ele mata meio mundo de alma. Entendeu em vista? Quantas pessoas se afastavam, se desviaram da presença, por causa de um homem que não era por causa de Deus? Porque se tivesse focado em Cristo, ninguém se desviava. Mas, infelizmente, nós somos falhos. Somos imperfeitos. Se um bicho daqui cai, se fechar isso daqui, quantas pessoas vão sair daqui, irmão? O foco não está em Cristo, está no bicho. Se é Cristo, não importa. Ele saiu daqui, botou outro. Meu foco é Cristo? Não tem nada a ver, irmão. Deus enviou para outro lugar. Um lugar melhor, um lugar que está precisando dele. Mas vai tirar ele daqui, a igreja vazia, o cara de ovelha sai atrás. O foco não foi em Cristo. É porque assim, às vezes não vale a pena a gente ficar ouvindo, né, certas palavras. Não sei se esse podcast foi a realidade, mas tá. Mas o podcast de vocês não está com aquele outro pastor César que faz podcast direto com todo mundo. Mas isso aí eu sempre digo, mas ao ouvir. Aí eu estava comentando sobre isso, né? Um podcast de líder aí tem algumas pessoas debatendo no debate, ele disse que se quiser seguir, se não quiser, ele fala, não, vou dizer assim, né? Como eu não sigo ninguém, não sei como é, na verdade eu só fiquei por o santo não me pegar, eu abri. Quando eu abri, eu vi lá um debate de pastores. Diz que ele é pastor de uma igreja grandona aí, que ele faz debate com um cara de o satanista, com vários da religião africana, ele faz um debate. Já vi umas 3 vezes que o irmão voltou para mim ouvir de noite, eu não curti lá, ouve isso aqui, é o que eu vi. Aí quando eu tento botar sozinho, eu não acerto, né? Porque eu fico passando, acho que tem um momento certo. Aí eu parei assim, eu vi. Mas não sei se é verdade, não sei se é mentira, vamos dizer, eu estou dizendo só que eu vi, e só para que eu vi, já julguei. Se eu tivesse pulado, eu não julgava ninguém, porque eu servo do Senhor, e que o meu que não fosse, né? Pulava e acabou. Então a gente peca muito. A ramificação que faz a gente pecar, não é brincadeira não, irmão. Às vezes, não tá, a gente faz coisa que não deve. Deus diz, não toca. Você não precisa nem comer. Mas Deus diz para não tocar. Aí o soldadozinho simplesmente, você não pode tocar. Mas o soldado simplesmente, com a intenção, boa intenção, ótima intenção. Como disse assim, a arte ia cair. O boi tombou, a arte ia cair, ele só fez tocar. E ali mesmo ele dançou. Mas Deus disse para ele não tocar. Então nós pecamos até não tocar. Quando eu disse não faça, não toque, não toque. Isso não é para você, não se aproxime. Mas eu não vou me aproximar porque não custa nada, não é uma besteirinha. É uma coisa tão simples. Pois é, eu estava conversando na reunião aqui, e eu falei umas 4 vezes com o nosso líder, ele ficou chateado, todo mundo assumiu seu voltar. Mas a Bíblia diz que todo mundo pode subir seu voltar. A não ser quem, essa é uma coisa. Aí autoriza todos subir e pegar qualquer coisa. Está todo mundo abençoado, não vista? Não vai dar autoridade a senhora, mas tem muitas pessoas que estão sem autorização sua. Então, quem você querendo está em condição, pô. Ela pode pegar qualquer consequência, qualquer tarefa, como assim, diz o árabe, aí, diz que é uma flecha, eu não sei que bala de flecha que aparece. Diz que ele vai matar de uma seta, entendeu? Eu digo, rapaz, eu não concordo com isso. Agora, olha, meu irmão, vocês são oficial, você pode fazer isso, fazer aquilo, não se preocupe, porque nada vai contra você, porque uma autoridade espiritual levou para isso. Então a gente vai fazer aquilo mesmo. Bom, eu vou só pegar isso daqui, esse gancho, que é a batalha marinha espiritual, que é a nossa mente, os irmãos têm um conhecimento que se estende muito, certo? Eu ia repetir muitas coisas que aconteceram, que não vale a pena, porque os irmãos sabem muito bem, que não tem por onde correr, mente é mente. Pensamento é um processo, e processo, infelizmente, é duradouro.
Tem processo que dura ano e mais ano. Certo? Tem processo que resolve rapidamente, dá o depende de cada um. Se você resolver acabar esse processo rapidinho na sua mente, basta você querer dar um basta hoje. A partir de hoje eu vou mudar completamente. Essa coisa está grande, bate o martelo. A partir de hoje eu estou mudando, eu estou fazendo uma nova aliança, não estou renovando a minha mente com o Espírito Santo. Esse processo acaba. Mas quando o irmão não quer, o processo dura. E esse duramento de processo, infelizmente, vem as consequências de muito sofrimento, muitas percas. Certo? Percas são essas de saúde, percas são essas de amizade, percas são essas de amor, percas são essas de felicidade. Tudo vem através de um simplesmente ato de renovação. Quando a gente vai renovar, a gente não quer renovar a nossa mente. Simplesmente vou dizer só uma passagem que me chamou a atenção, quer dizer, todas chamam a atenção, que eu não posso me estender, porque já a 11 horas já deu. Ele diz assim: o que é verdadeiramente hoje? Quem está ocupando a sua mente? O que mais ocupa a sua mente? Aí assim, não responda não, mas tem que responder para você mesmo. O que é que hoje, né, o dia que a gente vive, o dia a dia, devido à violência, devido à escassez, o que é que está ocupando mais a sua mente? É isso que diz assim: o que é que está mais ocupando a sua mente? É isso que você acha. Às vezes você não se sente feliz, você não vê nenhuma felicidade em você, porque sua mente, o que é que está ocupando mais? Preocupação. Às vezes ansiedade. Entendeu isso? E Deus disse que a ansiedade não pertence a ele. A preocupação não é dele. Ele diz assim que ele supre toda a sua necessidade, mas eu também quero, mas não tenho por Deus, não sou tempo. Mas se eu conheço a sua necessidade, porque na minha casa, na despesa não tem nada. Enquanto você estiver ansiosa, não vai ter. Porque ele sonda o nosso coração. Quando ele manda Samuel na casa de Jessé para ungir você vê o que aconteceu com Jessé. Um cara que é um profeta. Ele ficou ansioso, é esse. Não se preocupe. É no tempo. Você pode até dizer que não tem nada, você não tem nada agora à sua dispensa. Agora de manhã não teve nada, mas se você descansar dele, acionar o nome de Jeová, tire toda a provisão, descanse nele tranquilamente, antes só se for as coisas chegam. Tem que chegar, porque ele vai para cumprir com a palavra dele. Vamos purificar nossa mente, vamos tentar ver o que é que vai fazer. O estudo é grande, ainda bem que eu não queria repetir muitas coisas. Eu não dizia um bocado de versículo, que é versículo um atrás do outro. Eu não sei dizer um bocado de... Não é que eu não sei. E eu, às vezes, é tanto versículo que a gente fica perdido. Mas, a irmã vai passar, então você vai passar aí. Tem a leitura bíblica, que é suficiente. Maravilhoso, Deus grandioso. Digo de honra de glória.